Bom dia, alunos do 8º ano. Vamos continuar com as nossas correções. Lembrando que esses exercícios a gente está usando, os casos de fatoração para fatorar cada polinômio. E depois a gente vai ver onde a gente vai utilizar esses casos de fatoração dentro das simplificações de frações algébricas, dentro da soma de frações algébricas, a gente também tem que saber fatorar. Lembra que a gente fez a correção do número 1 e do número 3, que que o número 1 era fator comum em evidência, o número 3 era a diferença entre dois quadrados. Esse exercício aqui, o exercício número 2, ele não fala o caso que você vai utilizar. Mas lembrando que a gente aprendeu 4 casos, fator comum, diferença entre dois quadrados, aqui não é diferença entre dois quadrados, ó. Diferença entre dois quadrados eu tinha que ter um binômio. Aqui você tem mais termos, Aqui não é trinômio quadrado perfeito, tem 4 termos. Ou você tinha que usar fator comum ou agrupamento. Esse caso aqui do número 2, a maioria todos, na verdade vai ser agrupamento. Mas o agrupamento parece fator comum. Como que a gente faz para fatorar o agrupamento? Tenta separar dois números, achar um fator comum, dois termos que a gente fala, dois números não, dois termos. Às vezes não precisa ser os dois primeiros, mas se der a gente separa. Igual aqui, ó, vou tentar separar aqui e existe, vou tentar fazer, pode fazer aqui na frente, existe um fator comum aqui que é o x, você coloca o x em evidência, você vai colocar o x em evidência porque ele é um termo em comum. Esse x vai dividir cada um dos termos, ó, x ao quadrado dividido por x vai dar x, menos, o mesmo sinal, 2x dividido por esse x vai ficar só 2. Você fez o fator comum aqui, agora vamos fazer nesses outros dois termos, ó. O que é o fator comum? É o y, então o fator comum é o y. Esse y vai dividir cada um dos termos. Yx dividido por y vai ficar só o x, menos 2y dividido por y vai ficar só 2. Lembra que o agrupamento, se você olhar bem aqui agora, o fator comum é o parênteses. O que é fator comum? Aquilo que tem em comum nos dois. O que tem igualzinho nos dois é o parênteses. Então, o parênteses, novamente, eu vou colocar em ele evidência. Aí, na verdade, esse é o fator comum. Quando você dividir, tudo que você dividir por ele mesmo, igualzinho, dá 1. Quando você dividir esse parênteses por esse parênteses, vai sobrar só o x. Então, vai ficar x. Quando eu dividir esse parênteses dividido por esse parênteses, também vai sobrar só o y, por isso que deu mais y. Então, isso que é o agrupamento. O agrupamento é como se a gente fizesse o fator comum 2 vezes. E você pode observar que sempre o segundo passo, o fator comum vai ser aquele parênteses, que você achou lá no primeiro, no primeiro caso. Igual aqui, ó. Vou tentar fazer de 2 em 2. Vou fazer aqui, ó. O fator comum até esses aqui é o A. Então, vou colocar o A em evidência. Esse termo vai dividir, ó. A ao quadrado dividido por A vai dar A, E esse aqui, 3A dividido por A, vai sobrar só o 3, mais 3. Aí, vamos fazer o fator comum desses dois aqui, ó. Não tem letras em comum, mas tem um número que divide os dois. Eu poderia colocar o menos 2 em evidência. Por que às vezes eu preciso colocar o menos 2? Para o parênteses ficar igualzinho, A gente vai ter que fazer o jogo de sinal. Menos 2A dividido por A, Menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1, vai sobrar só o A. Menos 6 dividido por menos 2, olha o joguinho de sinal. Menos com menos vai dar mais, 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, vai dar mais 3. Observa, ó. O que ficou em comum? Sempre o agrupamento é isso. Você faz fator comum. E agora, professor? É porque, resumindo, a gente tem que fazer isso. Qual que é o fator comum? O próprio parênteses. O que tem de igual nesses dois termos? O parênteses. A mais 3. Ele vai ser o fator comum. Vezes. E agora? Como você vai dividir esse parênteses por esse parênteses, vai sobrar só o A. Eu vou dividir esse parênteses por esse parênteses, todo número dividido por ele mesmo, vai sobrar só o menos 2. Então, você viu que é característica do agrupamento? Você faz o fator comum, depois aquele parênteses vai ser o fator comum. A mesma coisa aqui, ó. Vamos fazer esses dois, ó. O que é em comum é o x, fator comum é o x. Aí, eu vou fazer, ó, xb dividido por x, vai sobrar só o b. Aqui é menos, o sinal não precisa, 3x dividido por x vai sobrar só o 3.
Aí é que eu vou colocar qual é o fator comum? O y em evidência, né? Tem o y. Aí, ó, yb dividido por y vai sobrar só o b, né? Menos, o sinal a gente já vai colocar menos. 3y dividido por y vai sobrar só o menos 3. Se já não ficar igual, por parênteses, eu já fiz alguma coisa errada. Então, fez o fator comum. Qual é o fator comum agora? O próprio parênteses. Olha, é igualzinho. Esse parênteses aqui é igualzinho a esse. Igual aconteceu em todos os casos. Aí coloca aquilo que está entre parênteses em evidência. B menos 3. Aí, como você colocou em evidência, esse B menos 3 vai dividir por esse B menos 3, que vai dar 1, vai sobrar só x. Esse B menos 3 vai dividir por esse B menos 3, todo número dividido por ele mesmo é 1, vai sobrar só o mais y. Então, você viu que a questão de treino, tudo é a mesma coisa. Às vezes aqui talvez confundiu, porque quando você vai fazer esses dois aqui, ó, professor, o fator comum aqui é o x. Aí eu vou colocar o x em evidência. Né? Aí vai dividir, ó, xy dividido por x vai sobrar só o y. E menos, aqui é menos, né? Menos 2 ou 2x dividido por x vai sobrar só o 2. Aí você fala assim, não tem nada em comum aqui, ó, né? Mas na verdade quando tem algo em comum, sim, a gente pode colocar o 1 em evidência. Né? Quando você não achar nada, o 1 é comum para todos. Que na verdade vai dar o próprio parênteses, ó. Y, na verdade dividido por 1, né? Porque na verdade aqui vai fazer 1 dividido por y vai dar y, menos 2 dividido por 1 vai dar menos 2. Né? Quando você não acha nada em comum, qual é o fator comum? O número 1, 1 dividido por qualquer número. E agora, qual é o fator comum? O parênteses, y menos 2, que multiplica. Quando eu dividir y menos 2 dividido por y menos 2, vai sobrar só o x. Mas, quando eu dividir y menos 2 dividido por y menos 2, vai sobrar só o 1. Isso tudo a gente está tentando pegar o polinômio, né, e tentando escrever de uma forma diferente, que é uma multiplicação. Aqui, ó, vou colocar o fator comum, que vai ser o 2 em evidência, tá? O 2 vai ser em comum. Vou dividir, ó, 2x dividido por 2 vai sobrar o x, mais 2 dividido por 2, 1. Os outros aqui, qual é o fator comum? O 3b. O 3b é comum, né? Então, eu vou dividir, ó, 3bx dividido por 3b vai sobrar só o x, mais 3b dividido por 3b, todo número dividido por ele mesmo é 1. Olha lá, novamente, qual é o fator comum? O próprio parênteses. Agrupamento a gente faz uma vez, aí eu posso... professor, então o que vai sobrar é o... Realmente, ó, sobrou 2 mais 3b. Novamente aqui, ó, vamos fazer esses dois primeiros. Qual é o fator comum? O x, né? Quando você dividir x ao quadrado dividido por x, vai sobrar x, menos é divisão aqui, né? 3x dividido por x vai sobrar só o 3, né? E agora a gente vai colocar, qual é o fator comum? O y. O y é em comum. Yx, né? Yx dividido por y vai sobrar só o x, menos, né? 3y dividido por y vai sobrar só o 3. Novamente, qual é o fator comum? O próprio parênteses, x menos 3. Vezes, porque você tem que transformar, fatorar e transformar tudo em multiplicação. Esse parênteses dividido por esse vai sobrar só o x. Esse parênteses dividido por esse vai sobrar só o y. Agora, o número 4, professor, é outro caso. Aqui, nem se você quisesse usar agrupamento, ó, não tem como. Como que eu vou achar posso achar um fator comum desses dois, mas esse y? Então, esse caso número 4, ele já fala assim, ó, é um trinômio quadrado perfeito. Aí eu tenho que lembrar que trinômio quadrado perfeito, você pode escrever ele na forma, né, do quadrado da soma de dois termos, ou o quadrado da diferença. Como que eu vou saber se é o quadrado da soma ou o quadrado da diferença? Se tudo for positivo aqui, ó, igual nesses casos aqui, a letra A, a letra B e a letra C, todos os polinômios, é um trinômio, tem 3 termos, todos os termos é positivo. Esses 3 casos aí é o quadrado da soma de dois termos. É 2 números que você elevou ao quadrado que gerou um trinômio quadrado perfeito. Mas e como que eu vou saber quem é esses termos? Eu tenho que tentar
achar a raiz quadrada de dois termos. Às vezes ele vem nessa ordem, mas pode não necessariamente vir nessa ordem. Mas tem aqui, ó, a raiz quadrada de 4 é 2. Ou posso pensar em potência. Tem um número que multiplicado por ele mesmo, que dá 4. 2 vezes 2 dá 4. Tem um número que multiplicado por ele mesmo, que dá y ao quadrado, que é y. Então, qual é o produto notável, qual é a potência que gerou esse trinômio quadrado perfeito? É 2 mais y ao quadrado. Ou você pode escrever, ó, 2 mais y que multiplica 2 mais y. Por isso que ele é falado o quadrado da soma de dois termos. Todos dois números, dois termos diferentes, elevado ao quadrado, dá um trinômio quadrado perfeito. Ai, professor, mas como que surge esse 4y aqui? Se você fizer a propriedade distributiva, você vai ver que tem esse 4y. Faz o contrário, faz essa propriedade distributiva, faz aquela regrinha que eu dei uma aula. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Dois números elevado ao quadrado dá um trinômio quadrado perfeito. Então sempre, né? Mas não quer dizer que todo trinômio é um trinômio quadrado perfeito? Não. Se esse número aqui não tivesse, é um número que multiplicado por ele mesmo desse 25 e nem aqui, não é um trinômio quadrado perfeito. Aqui foi quem, ó? X e aqui 5. Então, qual foi o produto notável que gerou esse trinômio quadrado perfeito? Foi x mais 5 elevado ao quadrado. Ou x mais 5 que multiplica x mais 5. Lembrando que multiplicação de algo por ele mesmo eu posso escrever na forma de potência. Se você quiser tirar a prova real, faz a propriedade distributiva. Você gera, e é importante você tirar a prova real para ver se realmente aqui é 10. É 10 se você fazer a multiplicação lá. Aqui, ó, foi 4x ao quadrado, foi 2x. 2x vezes 2x deu 4x ao quadrado. E aqui foi 3. Então, é 2x mais 3 elevado ao quadrado. Não quero escrever, né, porque potência é multiplicação. Pode escrever qualquer um dos dois, tá certo. Né? Agora, qual é a diferença desses três últimos? Também são trinômios quadrados perfeitos, só que não é o quadrado da soma. Aqui não é mais. O quadrado da diferença é por causa desse termo aqui do meio. Lembra que o quadrado da diferença é o quadrado do primeiro menos menos 2 vezes o primeiro pelo segundo? Então, aqui, ó, é 4 e aqui é y, mas aí eu não posso colocar 4 mais y. É 4 menos y ao quadrado. Ou 4 menos y que multiplica 4 menos y. Então, tem o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença. Aqui, ó, foi 2x, né? Desculpa, 2x e aqui y. Só que é 2x menos y ao quadrado. Ou 2x menos y que multiplica 2x menos y. Então, fatorar é transformar em multiplicação. Trinômio, se você tiver três termos, a tendência é que ele seja um trinômio quadrado perfeito, mas nem todo trinômio é um trinômio quadrado perfeito. Aí, às vezes, esse aqui ficou confuso. O que que deu? C a quarta, é porque foi C ao quadrado vezes C ao quadrado. Regra de potência, e aqui é 1. Então, foi C elevado ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado. Ou, né, C ao quadrado menos 1 que multiplica C ao quadrado menos 1. Então, essa foi a correção da fatoração. Lembra que eu falei que a gente precisa entender que, às vezes, algo em matemática você pode escrever de maneira diferente e, às vezes, você fica perguntando para que eu tenho que aprender a escrever de maneira diferente? A gente vai ver agora em simplificação de frações algébricas. Muitas vezes, para a gente poder simplificar, eu vou ter que fatorar ou numerador ou denominador. Depois que a gente estuda fatoração, que às vezes parece um pouco vago aí agora, mas quando a gente aprender simplificação de frações, que é o próximo assunto da próxima aula,
a gente vai começar a entender um pouquinho por que eu precisei de estudar esses casos de fatoração. Então não deixe de acompanhar aí a correção e até a próxima aula. Beijos!